Olá, boa noite a todos, a todas que estão aqui na sala. Já temos aqui 24 alunos por enquanto o pessoal vai chegando. Boa noite para aqueles que ainda não vi. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa disciplina de Legislação e Organização da Educação Básica. Eu sou a professora Alessandra Lopes Castellini, sou professora da Universidade Federal do Piauí, atuo aqui no campus Senador Elvídio Nunes de Barros e sou professora formadora junto ao SEAD. E nesse semestre, nesse período, estarei com vocês frente à disciplina de Legislação e Organização da Educação Básica. Nesse sentido, gostaria de dar as minhas boas-vindas a todos vocês, à nossa disciplina, aos nossos estudos. Espero que nós possamos ter um período muito produtivo, que a gente possa utilizar esse tempo e aproveitar e aprender sobre muitas coisas interessantes que a gente precisa pensar nessa formação, preparando para a docência. Então, a nossa aula de hoje, a nossa aula 1, vai falar sobre a legislação e a organização da educação básica, alguns conceitos gerais de apresentação da disciplina, de estrutura e funcionamento, bem como alguns encaminhamentos também que quero trazer aqui para vocês. E espero que a gente possa fazer aí um diálogo bem interessante sobre questões pertinentes da nossa disciplina e pensando no aprendizado de todos vocês. Tudo bem? Bem, então acho que é importante, assim como estamos nesse momento de apresentação, eu sempre gosto, né, de falar um pouquinho, né, para os alunos de onde eu vim, de onde eu sou, onde nós estamos, né? Nesse meio, talvez vocês já viram o meu vídeo que eu coloquei de boas-vindas da disciplina. Talvez até vocês ficaram pensando, e esse sotaque, né, da professora? Esse sotaque não é aqui de Picos, tá? Esse sotaque é lá do Paraná. Eu sou do Paraná, de uma cidade muito fria do Paraná, chamada Guarapuava. E aí, como eu gosto muito de frio, eu vim morar em Picos. O que vocês acham? Boa ideia, né? Boa ideia. Sou professora da Universidade Federal do Piauí há 5 anos, né? 5 anos que estou por aqui, nessas terras calientes. Sou doutora em diversidade cultural, inclusão social, sou mestre em educação, pedagoga, especialista em gestão escolar, coordenação pedagógica, sou docente e pesquisadora da Universidade Federal do Piauí, e atuo também na linha de políticas públicas, educação em diversidade, educação infantil e formação de docentes. Então, gosto sempre de comentar assim. Tem alguém com o microfone ligado aqui, acho que é o Ivan. Vou pedir para o Ivan fechar o microfone, por favor. A partir daí, então, o que nós vamos discutir hoje na nossa primeira aula? Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre a organização da nossa disciplina, a estrutura e o funcionamento da educação básica e também alguns encaminhamentos para as próximas aulas e os nossos próximos encontros. Então, nós teremos 4 encontros ao longo dessa disciplina. Eles já estão agendados, conforme vocês perceberam lá nas notícias, né, que foram encaminhadas lá para vocês, lá pelo SIGA. Nós vamos ter esse encontro de hoje, o próximo encontro no dia 29 de março, um encontro no dia 12 de abril e o último encontro no dia 26 de abril. Então, totalizando 4 encontros da disciplina. Então, qual o objetivo dessa disciplina de legislação e organização da educação básica? Contextualizar a organização da educação brasileira nos seus aspectos históricos, políticos, sociais, econômicos e educacionais,
contribuindo para a elaboração dos conhecimentos que fundamentam a compreensão da organização legal e do funcionamento da educação brasileira. Então, eu gosto muito de comentar com os meus alunos do curso de pedagogia, eu atuo no curso de pedagogia, que conhecer o funcionamento da educação básica brasileira é um dever de todos os profissionais da educação. Então, hoje, falando para vocês, alunos do curso de Letras Inglês, que vão atuar no sistema educativo brasileiro, o que a gente precisa saber? A gente precisa conhecer essa estrutura, a gente precisa olhar para as leis, para as diretrizes, para essas normativas que regem o ensino, como que ele deve acontecer na escola, quais são as normas, quais são os direcionamentos, né, que vão subsidiar as nossas práticas nesses contextos. A partir daí, a gente vê que essa disciplina de legislação, que a gente chama ela carinhosamente de LOEB, então vocês vão, às vezes, ver eu falando, ouvir, né, eu falando LOEB, que significa Legislação e Organização da Educação Básica. Ela tem uma carga horária de 75 horas, ela contém alguns materiais que estão em PDF, alguns vídeos, o plano de ensino da disciplina que está disponível para vocês lá no SIGA, e conta também com avaliação de algumas atividades online. Temos 2 fóruns avaliativos, conta com atividades que vão necessitar de envio de tarefas, bem como uma atividade modelo ENAD. Essa disciplina, ela tem uma ementa que fundamenta, que direciona, né, o que vai ser trabalhado nela. Então, essa ementa, ela diz respeito à dimensão política e pedagógica da organização escolar brasileira, bem como a noção, bem como a, a educação básica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.394 de 96. Então, nós vamos falar muito aqui a respeito da LDB. A LDB de 96, a partir dela, né, que nós temos muitas outras políticas públicas educacionais, nós temos diretrizes, normas e outros documentos oficiais que se fizeram a partir dessa lei. A nossa disciplina ela está dividida em 3 unidades, como vocês podem perceber na organização que foi apresentada lá no SIGA, onde a unidade 1 vai falar sobre a relação entre o Estado, educação e sociedade, a unidade 2 sobre a organização política, administrativa e didática da educação brasileira, dialogando sobre a estrutura e o sistema de ensino no Brasil. E na unidade 3 falaremos sobre o financiamento e os profissionais da educação básica no Brasil, recursos públicos destinados à educação na legislação federal. Então, ao compreender o conteúdo programático, né, que se propõe para essa disciplina, nós conseguimos perceber que ela é uma disciplina densa, é uma disciplina teórica, é uma disciplina que nos faz refletir sobre o que fundamenta a educação brasileira, a educação nacional, bem como a sua organização política, administrativa, didática, que traz toda a questão da estruturação, e também o financiamento. Como pensar em uma educação e um sistema nacional sem olhar para o financiamento, né? Então, quais são os programas que financiam essa educação, bem como a valorização do magistério, dos profissionais da educação básica e os recursos que são destinados à educação que estão pautados na legislação federal. Essa disciplina, ela tem como metodologia a premissa que as aulas, né, são como um espaço para a produção do conhecimento, onde nós vamos ter algumas estratégias reflexivas a partir dos textos,
e também ela pressupõe a leitura, o estudo e as atividades que são propostas lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Como recursos didáticos, nós temos o ambiente virtual de aprendizagem, que é o SIGA-A, temos textos em PDF, slides, sugestões de alguns vídeos e também as nossas aulas interativas, onde a gente pode dialogar um pouquinho mais sobre a disciplina. A nossa disciplina contempla ainda alguns fóruns, no caso, são 2 fóruns para discussões, e videoaulas que poderão ser acessadas também para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. A avaliação dessa disciplina, ela compreende, né, esse processo, né, enquanto processual e formativa. Por que processual? Porque ao longo da disciplina, os alunos serão avaliados enquanto um processo. E ela é formativa porque essa avaliação da disciplina, ela busca, né, perceber qual foi a aprendizagem, quais foram os conteúdos apropriados, né, dos alunos. Então, para a sistemática de avaliação, nós temos 60% destinada à avaliação e 40% para as atividades online. Então, essas atividades online consistem em 2 fóruns de discussões, 2 tarefas, que são atividades avaliativas, e vocês vão enviar essas tarefas, e uma questão no modelo ENAD. Todas essas atividades já estão disponíveis lá no SIGA-A, vocês podem entrar, observar, consultar, já dar uma olhada, fazer ali, navegar, explorar todo aquele espaço, e também já podem já ir realizando essas atividades, sempre cuidando em relação aos prazos, e peço, né, para que não deixem para a última hora, né, porque às vezes o sistema acaba deixando para a última hora, o sistema acaba travando, e aí a gente acaba, né, ficando com muita dificuldade. Sim, Renato, elas já estão disponíveis e estão difíceis. Que isso? Vamos lá fazer a leitura dos textos, a leitura dos trabalhos. Tenho certeza que vocês vão dar conta do recado, vão conseguir fazer um trabalho bem interessante, tá? Como cronograma da nossa disciplina, então vocês vão perceber lá que o início das aulas iniciou no dia 7 de março, que foi na semana passada, e que o final da disciplina está previsto para o dia 6 de julho. Essas datas são datas em que nós fazemos a previsão, né, dentro desse tempo, mas que essas atividades elas precisam ser entregues com antecedência. Então, peço para que vocês fiquem atentos lá no SIGA em relação a essas datas e que possam estar acompanhando, né, todas as informações que estão disponíveis. Para a organização da nossa disciplina, coloquei aqui na tela a última notícia que foi cadastrada em relação às aulas interativas, para que vocês possam acompanhar essas aulas, que está sendo disponibilizada para vocês. Aqui nós temos as datas, e aqueles que não têm condições de acompanhar neste dia e nesse horário, que depois possam acompanhar essas aulas lá no canal do YouTube do SEAD de inglês e possam ter acesso a esse conhecimento. Esses slides vou deixar disponível para vocês lá também na página da disciplina. Tudo bem? Então, o que nós compreendemos, né, dessa disciplina de legislação e organização da educação básica? A gente precisa refletir sobre a dimensão política e pedagógica da organização escolar brasileira. Então, todo professor precisa ter essa reflexão, precisa olhar para a escola, para os sistemas educativos, sempre com esse olhar reflexivo, que vai além, porque ele precisa compreender essa dimensão política e pedagógica que está por trás de toda essa organização. Ainda, a questão da educação básica na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Então, ninguém faz uma escola, um currículo, um projeto político-pedagógico, ninguém faz as propostas pedagógicas daquilo que vem da sua cabeça, o que vem da sua ideia, ou que está no seu coração. Nós seguimos uma lei, né, que no Brasil é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai orientar, que vai direcionar todas as atividades que serão realizadas na educação básica nacional. Ainda, a gente precisa pensar sobre a relação entre sociedade, Estado e educação e observar, refletir à luz da política nacional, à luz dessa articulação entre sociedade, Estado e educação, como que se dá essa educação nacional e como que essas leis, essas normas, essas diretrizes, elas acabam chegando até a escola e como que esse trabalho como que ele é realizado, como ele é construído no cenário nacional. Ainda vamos perceber nesse caminho que os sistemas municipais e estaduais de ensino, bem como os níveis e competências administrativas, qual o trabalho que eles desempenham, qual é o objetivo que tem por trás desse trabalho, qual é a contribuição desses sistemas municipais e estaduais para a implementação dessas leis e para a efetividade desse trabalho. E ainda vamos discutir sobre a educação básica e as suas etapas. Vamos falar um pouquinho da BNCC, das modalidades da educação, bem como discutir sobre o currículo do Piauí, que traz para nós contribuições importantes para pensar a legislação brasileira. Então, aqui eu tenho algumas imagens, né, de leis, diretrizes, de documentos que fundamentam, que trazem a estrutura para a educação nacional. Então, eu tenho lá em cima o primeiro documento, que acredito sim que ele é um documento de base, que a partir dele os outros documentos foram organizados, que é a Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição Federal, ela é o princípio de toda a organização das leis e diretrizes que vieram depois. Tanto que todas as leis após 1988, elas citam a Constituição Federal enquanto carta magna brasileira, enquanto documento, né, norteador para os princípios democráticos de educação brasileira. A partir da Constituição de 88, nós temos a LDB de 96, então a gente vê que teve todo um período de reformulação da LDB, porque a lei, antes da lei de 96, nós tínhamos uma LDB que era de 71, então ela precisava de muitas alterações, de muitas revisões, né, em relação a essa lei. E aí, então, ela foi reformulada e ela é uma lei de 96. Quando a gente para pensar, né, vê que essa lei ela já está aí com muitos anos e não é à toa que ela tem muitas emendas, que ela tem muitas alterações, que ela precisou de várias reformulações nesse período, até mesmo porque esses documentos precisam acompanhar a realidade da sociedade brasileira. Depois disso, nós temos os PCNs, não sei se alguém lembra desse documento? Os parâmetros curriculares nacionais. Eu sou dessa época, né, que nós discutíamos os parâmetros curriculares nacionais lá no ano de 1997 na escola. Para quem aqui não sabe, esse ano eu vou completar 26 anos de magistério e passei por todas essas transformações de estudo da LDB, da aprovação da LDB, depois os PCNs e esses documentos que nós vamos ver à frente. E os parâmetros curriculares nacionais, eles vieram como diretrizes para a educação básica, para o ensino fundamental e para o ensino médio.
Então, desde 1998, nós já discutíamos esse documento, que era organizado em 10 volumes, e que cada volume falava, né, de uma disciplina. E esses livros, eles foram distribuídos para todos os professores para que pudessem compreender quais eram as normas e diretrizes com base na LDB de 96. Depois disso, nós temos ali embaixo da Constituição Federal um documento que é as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Assim como tem para a educação infantil, esse daqui é um documento de 2009, nós temos as diretrizes curriculares para os anos iniciais do ensino fundamental, para os anos finais, temos as diretrizes para o ensino médio, temos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino da graduação, né? Então, essas diretrizes curriculares, elas trazem orientações curriculares de como deve proceder o ensino em cada etapa que se propõe. Ainda nós temos lá de 2015 a Lei Brasileira da Inclusão, a LBI, que é a Lei número 13.146 de 2015, que traz o Estatuto da Pessoa com Deficiência e orientações sobre a Lei Brasileira da Inclusão, inclusive com todas as orientações para os sistemas educativos, para que possam implementar as ações no contexto educacional. E agora, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento de 2017, e a BNCC, como é chamada, ela veio também para orientar, para reformular esse currículo, para que os professores possam pensar em questões mais atuais, para que possam atualizar o seu saber em relação às orientações para a educação infantil, os anos iniciais, toda a educação básica e também o ensino médio. Então, a gente vê que todas essas leis que derivam da Constituição Federal de 88 e da LDB, todas essas outras leis, elas fazem parte dessa estrutura, dessa legislação nacional. Então, quero que vocês compreendam que todo professor, ele precisa ter conhecimento dessa legislação, ele precisa ter contato com as políticas públicas educacionais, bem como os documentos norteadores que vão estruturar o funcionamento da educação básica, do ensino médio, dos cursos superiores, dos cursos de graduação, da pós-graduação, e que são todos regidos por essa documentação, por essas leis. Aí a gente vê que como que a educação básica no Brasil, como que ela é organizada, né? Então, essa educação básica, ela é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, né? E o objetivo da educação básica é assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Aqui a gente vê uma questão interessante. Por que será que a educação básica no Brasil não compreende o ensino superior? Né? Então, a gente vê que não existe, né, no Brasil, uma obrigatoriedade para o ensino superior, ela está somente na educação básica. Então, nós precisamos avançar em relação a isso. Nós vemos que em outros países, por exemplo, o ensino superior, ele faz parte dessa educação básica. E esses outros países, o que eles vão fazer? Eles vão oferecer esse ensino superior como a continuidade dos estudos. Então, no Brasil, a gente percebe, por exemplo, que há um gargalo, né, muito grande quando fala do ensino superior, porque se a educação básica ela é oferecida pelo governo, pelo Estado, né, então a gente vê que o ensino superior isso já não ocorre. Aí vem o Enem, vem outros modelos, o vestibular e outras provas
que vão testar, né, a aptidão dessas pessoas para frequentar o ensino superior. Então, quando a gente fala dessa educação básica, ela é composta por essas 3 etapas. E essas quando a gente olha para essas etapas, a gente vai ver que essa educação básica, ela é dever do Estado. Mas o Estado faz uma divisão, né? Essa divisão, ela é feita em que a educação infantil, ela é a obrigação do poder público municipal, bem como o ensino fundamental, ele vai ser tanto do município quanto do estado, e o ensino médio compete ao estado. Então, vocês vão perceber, por exemplo, que nas prefeituras, nas cidades de todo o estado, as instituições que oferecem a educação infantil, as instituições públicas, elas são dever, né, do município. Então, o município que cuida dessa pasta, que cuida dessa etapa. Os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental competem ao município em parceria com o Estado. A maioria das vezes é o Estado que dá conta a partir dos anos finais. E o ensino médio, que é dever do Estado, né, de trazer de oferecer essa educação. Então, a gente percebe que a estrutura desse sistema de ensino, ele é organizado tanto pela esfera federal, estadual e municipal. Quando a gente olha as relações entre os sistemas de ensino e outros sistemas sociais, a gente vai perceber que os sistemas de ensino, eles estão todos interligados. E aí a gente percebe uma interligação com o sistema político, com o sistema econômico, com o sistema religioso, com o sistema jurídico, e a gente percebe que todos esses sistemas na nossa sociedade, eles se articulam de certa maneira. Basta perceber os avanços e retrocessos que a gente olha, tanto nas nossas políticas públicas educacionais, bem como em relação ao financiamento dessa educação. Então, a gente percebe, né, as interligações, né, que ocorrem nesses sistemas. Aí a gente fala, mas por que será que a gente precisa estudar sobre a legislação educacional, né? Justamente para entender o funcionamento e a estrutura da educação básica brasileira, que a gente recorre a essa legislação educacional. Essa legislação, ela é um conjunto de diplomas legais, de documentos que vão regulamentar a educação e que elas ajudam também na função de elaborar leis de competência tanto do poder legislativo, que é representado pelo Congresso Nacional, e também que a gente vê que ele se divide em duas casas, que é o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Então, quando você pensa lá em Brasília e no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, em todo o Congresso Nacional, você logo pensa, eles são os responsáveis por organizar toda essa legislação, por organizar, por trazer princípios, fazer estudos, aprovar emendas e por aí vai pensando, né, nesse sistema educativo. Então, quando a gente pensa na história da legislação educacional brasileira, a gente vai perceber que ela nasceu com a Constituição brasileira, não de 88, mas lá na de 34. E que na de 88 ela foi novamente assumida como um compromisso. Então, a nova Constituição, ela traz compromissos para a área da educação. Dentre eles, ele determina a obrigatoriedade do ensino primário e também fala da competência da União de legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Então, quando a gente faz esse estudo dessa história da legislação, a gente vai ver que, pós o período militar aqui no Brasil, a gente teve a promulgação dessa nova Constituição Federal do Brasil, a qual vigora até os dias atuais, e ela vem como uma proposta, né, de um ensino democrático, de um ensino para a cidadania, que traz
com relação à educação, os teóricos e educadores da sociedade em geral, que discutiam sobre as questões educacionais, objetivando criar uma lei que durou 8 anos para ser implantada. Então, quando a gente vai perceber, né, que essas leis, essas diretrizes, todo esse trabalho, ele vem num trabalho, assim, num movimento da sociedade que envolve muito estudo, muitas discussões, um trabalho árduo. Um exemplo disso é quando a gente fala da LDB. Então, a LDB, ele foi encaminhado, né, para a Câmara Federal lá no ano de 1988. E foi o deputado Jorge Rage que enviou um substituto ao projeto, e em 1992, o senador Darcy Ribeiro apresentou um novo projeto, veja, em 92. E esse projeto ele acabou sendo aprovado lá em dezembro de 1996, ou seja, 8 anos após o encaminhamento pelo deputado Otávio Alísio. Então, o que a gente percebe? Que durou 8 anos de discussões, de emendas, de estudo, de debates, para ouvir a comunidade, até que a LDB fosse apresentada. A LDB nacional, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela traz níveis e modalidades de ensino. Então, ele traz essa estrutura do sistema educacional brasileiro, que é dividido em educação básica e educação superior. Então, lá no artigo 21 da LDB, a gente vai ver que a educação básica ela é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e o ensino superior. Então, vocês vão perceber, essas são as modalidades, né, da educação. Dentro desses níveis e modalidades de ensino, existem outras subdivisões que nós vamos trabalhar melhor ao longo da nossa disciplina. Que essa educação básica, lá a educação infantil, ela é a primeira etapa, o ensino fundamental é a segunda etapa e o ensino médio, terceira etapa. A gente vai ver ainda que existem modalidades de ensino, que, por exemplo, a educação infantil pode ser oferecida tanto em creches como pré-escolas. O ensino fundamental, nós temos os anos iniciais e temos os anos finais, que vão compreender o sexto, sétimo, oitavo, nono e o nono ano. Já o ensino médio, lá o ensino médio, nós vamos ver que ele tem as suas competências e que também existem as modalidades que são a educação de jovens e adultos, educação especial, temos ainda a educação profissional e tecnológica, educação indígena, educação do campo e assim vai. Já a educação superior, a gente vai perceber que ela é competência da União, podendo ser oferecida tanto por estados quanto municípios, né? E ele compreende cursos sequenciais, cursos e programas de extensão, educação profissional, educação à distância, cursos de graduação e cursos de pós-graduação. Essa graduação ela pode ser tanto lato sensu, como as especializações, bem como stricto sensu, que são os mestrados, doutorados e pós-doutorado. A educação, ela também conta com essas modalidades, como acabei de falar para vocês, que é a educação especial, a educação à distância, a educação profissional e tecnológica, a educação indígena e a educação de jovens e adultos, que trazem orientações pertinentes a cada especificidade. Os conceitos de educação básica também trazem algumas questões políticas e pedagógicas. Então, ela traz finalidades como desenvolver aos educandos a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhes meios para progredir no trabalho, em estudos superiores, bem como o direito da cidadania e o dever do Estado, cobrindo as 3 etapas sequenciais da escolarização, ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Os recursos vinculados devem ser voltados para a manutenção e o desenvolvimento da educação. Então, quando a gente olha
para as escolas, olha para o sistema educativo nacional, a gente consegue compreender que todo esse processo, como ele se desenvolve, como se dá a manutenção e o desenvolvimento da educação, nós temos isso previsto na lei. Então, embora alguns políticos às vezes querem dizer que eles que estão trazendo a manutenção das escolas, que eles estão reformando essas escolas, que estão fazendo esse trabalho, mas a gente sabe que todo esse trabalho ele já foi garantido desde a LDB e que hoje esses recursos que chegam até os municípios, que chegam até essas pastas, são recursos para a continuidade desses projetos, a sua estruturação, a sua manutenção e o desenvolvimento dessa educação e da oferta desse ensino para todas as pessoas, para todos os cidadãos. A gente vai perceber também que algumas políticas, programas, ações, eles têm se desencadeado tanto no âmbito federal, estadual e municipal, a fim de contribuir para a ampliação das oportunidades educacionais, da educação básica, e também algumas competências que são diretas dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Hoje a gente percebe que do financiamento da educação, os maiores responsáveis pela oferta da educação são os estados e os municípios. Nós sabemos que a iniciativa, né, da União, o financiamento das ações, de programas, de políticos, nem sempre tem sido realizado de um modo orgânico. Então, a gente vê que existe assim todo, né, um trabalho, né, para que seja depositado esses valores, para que seja conferido esses valores que a cada ano diminuem, ao invés de acompanhar esse ensino e também pensando, né, nessa contribuição para o financiamento da educação. A gente percebe também, né, que a problematização das condições de formação, de profissionalização, em relação aos docentes, coloca-se também como uma questão interligada da gestão educacional e também deve se considerar como fatores que interferem na atuação dos profissionais da educação. Então, quando você pensa nos sistemas educativos, também tem a questão de formação e profissionalização desses docentes. Ainda a gente vai pensar na questão do financiamento dessa educação, enquanto uma das garantias que a LDB nos traz. Aí a gente vai pensar, mas e a relação da educação e o trabalho, né? Então a gente percebe que dentro nesse contexto dessas relações entre o Estado, a educação, a sociedade, a gente percebe articulações, né? Então, o tema educação e trabalho, eles não aparecem na grade curricular brasileira da educação básica como disciplina, nem mesmo no currículo formal. Mas ela é entendida como um processo de formação e de aprendizagem para contribuir com as pessoas e contribuir na formação humana desses sujeitos que vão atuar na transformação social e que transforma e é transformado. Então, aqui um detalhe interessante: as crianças vão para a escola, vão aprender a ler, vão aprender a escrever, vão aprender vários conteúdos que estão lá dispostos nas disciplinas, em todos os componentes curriculares. Nenhum deles vai falar do trabalho, mas nós sabemos que são conteúdos, que são assuntos, que são temas destinados para contribuir com a sua formação humana e para o mundo do trabalho. Interessante pensar essas questões, né? Olhar um pouquinho a garganta. Aí agora a gente vai ver o quê? Que esse perfil, né, do cidadão, do trabalhador, ele é implícito e explícito na legislação, tanto na LDB quanto nas diretrizes curriculares nacionais. Por quê? Porque eles vão considerar a questão da autonomia da escola, da proposta pedagógica, que pode montar o seu currículo dentro das áreas do conhecimento que lhe convém.
Mas o que a gente percebe é que essa educação, ela precisa seguir essas orientações. Então, não é a escola, ela tem uma autonomia, mas uma autonomia entre aspas, porque ela precisa ir de acordo com essa legislação. Aí o Renato diz aqui: a educação técnica não seria uma forma de inserir o assunto do trabalho na educação? Exatamente isso, Renato. Aí a gente vê que enquanto as escolas elas têm essa autonomia para organizar o seu currículo da maneira que ele tem o interesse, mas aí a gente vê que lá na legislação, nas diretrizes curriculares, nos parâmetros curriculares nacionais, eles trazem o quê? Eles trazem orientações para inserção no trabalho, para o empreendedorismo, para competências para o mundo do trabalho, e aí a gente vê o quê? Que essas relações de Estado, sociedade, educação, elas estão o tempo todo articuladas, o tempo todo. Então, pensar nessa educação técnica, né? Ele já ele vai justamente nisso, Renato, pensando para o mundo do trabalho. É por isso que a escola, nós temos lá a disciplina de tecnologias, tem aula de informática, tem o laboratório de informática para as crianças hoje. Por quê? Porque essa é uma necessidade da sociedade, é uma necessidade do mundo do trabalho. Então, a gente percebe que elas estão o tempo todo articuladas e estão para fazer esse trabalho. É por isso que esse perfil do cidadão, de cidadão e trabalhador, ele é implícito e explícito. É dessa maneira que a gente, né, percebe. A gente vai ver ainda algumas habilidades, competências, valores e conteúdos curriculares que estão nesses documentos. Então, a gente vai perceber que articular essas competências, habilidades e conteúdos exige investimento na formação continuada docente. Então, a partir da criação dos sistemas de avaliação da educação básica, do SAEB, desde 1990, o chamado conteudismo saiu de cena para dar lugar aos conceitos de competências e habilidades. Então, se antes a gente falava que esses alunos precisavam de ter conteúdos, precisavam de ser ministrados mais conteúdos, e a palavra conteúdo e esse conteudismos, ele fazia parte desse cenário da educação brasileira. Hoje, ele deu lugar a outras palavras que vêm com essa mesma intenção. É o caso das competências, das habilidades. Quais são as competências, os valores? Quais são as habilidades que esses alunos precisam ter em relação à educação? A gente percebe isso, né, em relação à organização pedagógica, suas normas, as suas possibilidades. Um exemplo disso é no documento chamado Parâmetros Nacionais para a Educação Básica. Então, esse documento ele tem o objetivo de organizar, pensar e planejar uma política educativa voltada para o bem-estar da sociedade. Aí a gente percebe que esse documento, o que ele traz? Uma matriz curricular, componentes curriculares, um calendário letivo e o trabalho do coordenador pedagógico. Então, você percebe que a organização desses documentos e como se dá o sistema educativo nacional brasileiro, a gente percebe essas articulações que aparecem nesse funcionamento, nessa estrutura da educação básica. Aí a gente precisa pensar no papel político e pedagógico dos sistemas avaliativos, da avaliação educacional, né? Então a gente vê que essas avaliações em larga escala, o Enem, a Prova Brasil, essas outras provas, né, que se dão, elas aparecem, né, como uma forma de estar avaliando continuamente como que está a educação nacional. E aí a gente vê que essa avaliação, ela se dá de uma forma diagnosticada, né? Então existem diagnósticos em relação a essa avaliação. E esse aluno que é avaliado lá na Prova Brasil,
na prova, tem uma avaliação que se chama Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA, ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização. Depois, esse mesmo aluno é avaliado lá na Prova Brasil, tem a Provinha Brasil. Depois, ele é avaliado novamente no SAEB, que é um outro sistema de avaliação. E depois, avaliado novamente no ensino médio, né, com o Enem. Então, a gente percebe que toda essa avaliação educacional, ela faz parte desse processo. E essas orientações específicas para a prática pedagógica da educação básica, ela vai prever que é necessário investir na formação continuada e na capacitação dos profissionais do magistério para que eles possam utilizar recursos e tecnologias de educação à distância, incluídos pela Lei 12.052 de 2009, que vai trazer mais informações a respeito da importância dessa formação continuada, dessa formação inicial desses professores. Aí a gente vê, né, que toda essa lei que vai fundamentar, que vai organizar o Sistema Nacional de Educação, ele também traz orientações, subsídios para a formação inicial desses profissionais do magistério, como que ela deve acontecer, no caso de ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias da educação à distância, e como que a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios podem atuar, né, no incentivo da formação dos profissionais para que possam atuar na educação básica com a devida formação. Então, a gente precisa promover a formação desses professores, precisamos, nós, enquanto universidades, precisamos ter cursos, modalidades, ofertas, né, de formação para esses profissionais, para que eles possam vir em atendimento a essas leis, a essas diretrizes e que possam atuar, né, de uma maneira muito mais crítica diante da nossa sociedade. E quando a gente vai falar desses movimentos, né, curriculares, dessas leis, eu adoro falar sobre isso porque eu acho assim que nós profissionais da educação, a gente precisa ter esse olhar ampliado, a gente precisa ter assim refletir mais a fundo, diferentemente de um pai, de uma mãe que vai lá, matricula o seu filho na escola e acha a escola bonita, acha a escola acolhedora, gosta daquela escola. Nós, professores, precisamos, além de gostar. Tem aqui o Ivan, que está novamente, Ivan. Fechou. E nós, educadores, nós precisamos olhar para essas escolas com esse olhar crítico, com esse olhar aprofundado, com esse olhar de quem conhece as leis, de quem conhece a legislação, com esse olhar do profissional que conhece esse contexto legal, esse contexto político, esse contexto que é articulado com o Estado, com a sociedade e com a educação. Então, quando a gente conhece essa organização, a gente consegue desenvolver esse olhar crítico em relação ao Sistema Nacional de Educação, percebendo, né, o que é necessário para implementar essas leis. Interessante isso, né? A gente pensar que você não deve conhecer apenas o conteúdo da disciplina que você vai trabalhar, mas que você precisa conhecer todo esse sistema e que esse sistema é regido por leis, diretrizes e normas que traz toda essa estruturação. Quando a gente fala, por exemplo, do currículo do Piauí, nós temos aqui 2 documentos interessantes para discutir nessa noite, que falam sobre essa organização da estrutura e do funcionamento da educação no estado do Piauí.
E olha só que interessante, né? Cada estado tem, segundo a legislação brasileira, tem autonomia para adaptar o seu currículo de acordo com as suas especificidades, de acordo com as suas questões regionais, de acordo com aquilo que é importante para o fazer educativo. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que as diretrizes curriculares lá de 2013, ela traz orientações em relação à educação infantil, à educação básica, ao ensino médio, como que ele deve ocorrer no estado do Piauí. E esse outro documento que nós temos aqui na tela, trata de um documento mais recente, que é o currículo do Piauí. O currículo do Piauí, ele foi estruturado a partir da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, e traz também orientações importantes para a gente, para nós, professores, pensarmos sobre a educação que nós vamos oferecer nas escolas. Então, a gente vai ver, por exemplo, que esse documento, feito pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Piauí, ele, pela SEDUC, lá de 2013, ele vai dizer o quê? Que esse documento foi elaborado com base nas políticas educacionais e estaduais, nas legislações vigentes, nos fundamentos dos programas do MEC, que é o Ministério da Educação, e nas orientações do processo pedagógico já existente na rede estadual de ensino, sistematizando num único documento a base conceitual do processo de ensino-aprendizagem, fundamentos e procedimentos do método didático, as matrizes, as aprendizagens esperadas, os conteúdos esperados por disciplina e a sistemática de avaliação do desempenho escolar. Então, a gente vê que essas diretrizes são embasadas em princípios de igualdade, equidade, em uma perspectiva de uma prática docente aberta a novas experiências, a novos modos de compreender, de ser e de se relacionar, respeitando as diferenças e a pluralidade de ideias diante da autonomia, eficiência e eficácia escolar. Esse é o documento da SEDUC de 2013, que são as diretrizes curriculares para a rede pública e estadual de ensino do Piauí. Vocês viram que interessante? Esse documento ele foi elaborado com base nas políticas educacionais nacionais, ou seja, nada que venha da cabeça de alguém ou de mando de alguém que teve uma brilhante ideia. Então, todos esses documentos, eles seguem as políticas educacionais nacionais, estaduais, a legislação, estão fundamentadas nos programas do Ministério da Educação, nessas orientações que trazem toda a base legal. E essas diretrizes, elas vão sempre de acordo com o que está lá na nossa Constituição Federal de 88. Princípios de igualdade, equidade, princípios de cidadania, respeitar as diferenças, a pluralidade de ideias, a questão da autonomia, da eficiência. Por quê? Porque nós temos isso previsto na nossa legislação. E aí, caminhando, né, mais adiante, a gente vai ver a questão da BNCC. Olha só, os professores, né, todo mundo quer saber da BNCC. E aí eu digo assim que eu tenho tido várias oportunidades de poder dialogar com professores de diferentes cidades, de diferentes municípios aqui do Piauí, sobre a BNCC e os conteúdos que nós precisamos nos apropriar. E um deles é a gente pensar como essa base ela tem sido fundamental para pensar outros documentos que são importantes, como é o caso do currículo do Piauí. Esse documento do currículo do Piauí, quando vocês podem digitar lá no Google o currículo do Piauí, vão entrar no site da SEDUC, né, aqui do Piauí, e vão ver que esse documento ele está lá disponível, está na íntegra, até posso colocar para vocês também lá no CIGA, se vocês quiserem. E esse documento ele vai trazer orientações de como será o ensino, a educação
com base na BNCC. É bem interessante, porque ele traz para nós vários princípios, várias estratégias que a gente precisa pensar. Então, por exemplo, esse documento do currículo do Piauí, ele visa atender às necessidades e às realidades do estado do Piauí. Ele vem como uma estratégia educacional, ele foi publicado no ano de 2020, então ele primeiro veio com uma versão preliminar, hoje ele tem uma versão finalizada, e ele traz uma estratégia educacional. Para quê? Para garantir que os alunos desenvolvam as competências e habilidades estabelecidas na BNCC. Então, vocês percebem aqui que não diz que os alunos devem desenvolver os conteúdos trazidos na BNCC. Não, a palavra conteúdo não aparece mais, está fora da moda. São as competências e habilidades estabelecidas pela BNCC. E aí a gente vê que a incorporação desse currículo, né, como que ele ocorre? Nós temos lá a BNCC. A partir dessa BNCC, o que, que nós vamos ter? O currículo do Piauí, aí depois o projeto político-pedagógico do município, o projeto político-pedagógico da escola e lá na ponta o plano de aula. O plano de aula de quem? Seu querido professor. É o seu plano de aula, é o nosso plano de aula. O nosso plano de aula precisa estar em conformidade com o projeto político-pedagógico da escola, do município, com o currículo do Piauí e com a BNCC. Então, vocês percebem que nós, professores, precisamos conhecer como se dá a organização, o funcionamento da educação básica nacional, para que a gente possa compreender essas estratégias, esses componentes, quais são as normas, quais são as diretrizes legais que precisam ser garantidas. E um detalhe, que vão estar lá no nosso plano de aula e nas nossas proposições que vamos apresentar. E aí, essa BNCC, o currículo do Piauí, ele traz competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, que vão estar divididas em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Para cada uma dessas etapas, a gente vai perceber orientações importantes a serem consideradas. Por exemplo, lá na educação infantil, vamos falar sobre o quê? Os direitos de aprendizagem, né? Os direitos de aprendizagem, vamos falar sobre os campos de experiência, vamos falar sobre os objetivos da aprendizagem, do desenvolvimento. Então, dentro da educação infantil, a gente vai falar sobre essas questões. Já no que diz respeito ao ensino fundamental, a gente vai pensar em competências gerais, em áreas do conhecimento, nas competências específicas da área, nos componentes curriculares, e também nas competências específicas de cada componente, dos anos iniciais e dos anos finais. Então, a gente vai ver que existem práticas de linguagem, unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades de ensino, que são distribuídas dentro de todo o ensino fundamental. Então, para quem ainda não sabe, o ensino fundamental ele é dividido em anos iniciais, que é do primeiro ano até o quinto ano. Então, são crianças de 6 anos a 10 anos de idade. E os anos finais do ensino fundamental vai compreender as turmas do sexto ano ao nono ano, ou seja, crianças de 11 anos de idade até 13 anos de idade, mais ou menos, né? 13, 14 anos de idade. Então, são essas as etapas, né, que elas vão organizar. Depois a gente vê o ensino médio. E o ensino médio, como que vai acontecer, professora? O ensino médio, ele é dividido em áreas do conhecimento,
com componentes curriculares, aprendizagens comuns e habilidades que devem ser desenvolvidas. Então, a gente vai ver que nas áreas do conhecimento, por exemplo, nós vamos ter as linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Vamos ver os componentes, né, curriculares que são obrigatórios: a língua portuguesa, a matemática e também competências específicas para cada um desses componentes. E em relação a aprendizagens comuns, a gente vai ver que as propostas pedagógicas, elas devem garantir as aprendizagens essenciais definidas na BNCC e contemplar sem prejuízo a integração e a articulação de diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente vai ver que áreas são essas: língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, da arte, educação física, história do Brasil e do mundo, história e cultura afro-brasileira e indígena, sociologia, filosofia e a língua inglesa. Então, quando a gente olha para esse ensino médio e todas as reformulações que vieram também agora, né, a discussão é o novo ensino médio e as mudanças, né, que ocorrem, embora tragam assim muitas dúvidas, né, para as pessoas, e tem aqueles que aprovam, tem aqueles que acham que é um retrocesso, tem aqueles que gostam, a gente precisa compreender que são necessárias reformulações, são necessários ajustes, são necessários alterações para que esse ensino possa ser oferecido cada vez com maior qualidade. E é nesse viés, né, que qual é o principal objetivo em relação a essas leis, em relação a esse trabalho, qual é o maior objetivo, né? Então, a gente vai ver que é assegurar aos estudantes do país o direito de aprender, de se desenvolver de forma integral, com conhecimentos e habilidades, tornar-se cidadãos cada vez mais conscientes de atitudes e valores, e também oferecer esse conjunto fundamental de competências, né, conectado à realidade, que respeitem a sua cultura e a diversidade. Então, esses objetivos da BNCC, eles vêm, né, para assegurar a todos os estudantes do país que tenham esses direitos garantidos a partir dessa organização. Então, quando a gente compreende, né, todas essas questões, elas nos ajudam, né, a refletir várias questões aqui, né, que são pertinentes, né, principalmente, né, do poder da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, né, que vão precisar adotar mecanismos facilitadores de acesso e permanência nos cursos de formação de docente de nível superior, para que possam atuar nessa educação Ela básica não é do Rio e Grande do Sul, não. pública. Ela é daqui de Teresina. Então, a gente vê que todos esses mecanismos, né, dessa fundamentação, dessa estruturação da educação básica, ela vai reincidir em formação, em pensar nessa apropriação, em como que esses estados e municípios precisam conhecer essas leis e possam desenvolver esse trabalho com maior qualidade possível. Interessante isso, né? É interessante assim saber de todas essas repercussões que ocorrem a partir dessas leis e como nós podemos, né, aprender cada vez mais, e a necessidade de atualização constante de todos os profissionais em relação às políticas públicas e que fundamentam os sistemas educativos nacionais. Interessante, né?
A partir daí, pessoal, tenho aqui alguns encaminhamentos para trazer para vocês que são necessários para as nossas próximas aulas, para que vocês possam ir se organizando em relação aos estudos, em relação às atividades propostas na disciplina. Então, vocês vão perceber que lá na unidade 1, a gente vai falar diretamente sobre a relação entre o Estado, educação e sociedade, que eu pude trazer aqui para vocês um panorama geral. Aí vocês vão perceber que existem ali a proposta de leitura e estudo de 3 textos. Então, é muito importante que nós, profissionais da educação, que a gente possa se apropriar dessas leis, de textos, de estudos que vão falar sobre essa relação entre Estado, educação e sociedade, bem como da legislação educacional e dessas políticas públicas. Então, vocês vão ler esses textos que estão disponíveis lá no SIGA, e a proposta aqui é que vocês possam assistir a um documentário que está disponível no YouTube, que se chama Pro Dia Nascer Feliz. Esse documentário tem ali o link que está disponível, vocês podem assistir no momento que vocês quiserem. E a partir desse documentário, vocês vão poder fazer uma atividade lá do Fórum 1, que está disponível, né? Que são reflexões sobre o ensino básico brasileiro a partir do documentário. Olha só que coisa especial, já coloquei até a data lá para vocês, até o dia 14 de maio. Então, vocês vão assistir esse documentário, fazer algumas anotações, já pensando para responder lá no Fórum 1, tá? E depois disso, tem aqui algumas sugestões de leituras complementares, afinal de contas, todo professor deve ser um leitor, deve estar sempre aprofundando seus estudos, né, para pensar um pouquinho sobre a educação em tempos de incertezas, a educação no contexto das constituições brasileiras, né? E a gente vai ver também ali uma proposta de atividade avaliativa, que é a atividade avaliativa número 1, com envio de tarefa até o dia 14 de maio. Então, vocês já podem ir pensando nessas tarefas, pensando nessas atividades, para que possam conseguir, né, dar conta de todas essas atividades propostas. Então, lá no Fórum 1, por exemplo, já está lá todas as orientações. Vocês vão assistir o documentário, clica lá no link, vai para o documentário e vão refletir sobre algumas questões, né? Quais as suas impressões sobre a realidade educacional brasileira que é apresentada no filme? E no seu município, como que é? Quais são os problemas enfrentados hoje? Então, esse é um espaço de discussão. É um espaço que vocês vão lá escrever sobre as suas impressões, sobre como que é o trabalho desenvolvido no seu município. Esse é um momento de reflexão, de diálogo, de análise, de articulação. Quero conhecer a realidade do seu município, quero saber quais são os problemas que são enfrentados, se existe alguma relação com o documentário. Então, esse é o momento para que vocês possam escrever. E eu vou entrar lá depois nesse fórum, vou ler as respostas de vocês e vou comentar também, fazer alguns comentários lá e vamos fazer essa reflexão juntos, tá? Depois disso, nós temos as tarefas individuais. Então, a atividade avaliativa número 1 é um envio de tarefa. Então, o que vocês vão perceber lá? Já está tudo explicadinho lá para vocês. Olha só, o envio de tarefa até o dia 14 de maio de 2022. Então, vocês vão refletir sobre a questão proposta e produzir uma análise crítica em forma de texto conforme o modelo em anexo. Então, quando vocês clicarem aqui nesse arquivo em anexo, vocês vão baixar na hora, vai baixar um documento do Word, e esse documento tem lá o cabeçalho, tem o nome da professora, tem o nome da disciplina, tem a questão, né? E vocês vão perceber que lá está bem detalhado qual atividade que vocês deverão fazer, né? Então, a atividade lá tem
um artigo 208 da Constituição Federal, e aí vocês vão observar, vão ler esse artigo 208 e fazer uma análise crítica sobre a garantia desses direitos em relação à educação básica do nosso país, pensando no acesso e permanência na escola, na qualidade de ensino, no desenvolvimento das competências e na formação para a cidadania. Então, eu quero que vocês pensem assim: existe o artigo 208 da Constituição Federal que diz que essa educação precisa ser oferecida de tal forma. Agora, eu quero que você olhe para a sua realidade escolar, da sua cidade, do seu município, e você vai pensar: será que está sendo obedecida? Será que está sendo garantida todos esses recursos, condições de acesso, de permanência? Os alunos têm o transporte escolar, eles têm o lanche na escola, esses alunos chegam lá, são acolhidos, têm um espaço acolhedor. Como que está funcionando? Como que está sendo esse processo educativo? Agora também, né, em tempos de pandemia, né, também traz aqui umas coisas bem interessantes para a gente pensar sobre a qualidade do ensino. Como tem sido a questão da qualidade do ensino, a formação para a cidadania? Será que as escolas, a educação, os municípios, os estados, eles têm pensado nessa qualidade do ensino? Então, olha só, esse é um convite para vocês, profissionais da educação, alguns já atuam já em escolas, já são professores, outros que são futuros professores. Então, eu quero que vocês tragam esse olhar reflexivo em relação a esse tema e vocês vão enviar essa tarefa, né, até o dia 14 de maio. Então, acredito que vocês já podem já olhar para essas questões e já podem iniciar essas atividades. Então, essa atividade aqui que vai aparecer para vocês, faça uma análise crítica em relação à educação básica do nosso país. Será que a educação básica no Brasil, ela está obedecendo esses critérios? O que vocês acham? Eu estou curiosa para saber a opinião de vocês e ver como que vocês vão escrever esse trabalho e vão enviar lá no SIGA, tudo bem? Essa é a tarefa avaliativa número 1. E, já finalizando já a nossa aula, muito entusiasmada por esse período que é um tempo de aprender, e eu, enquanto professora, enquanto educadora, eu fico muito entusiasmada com essas situações, porque eu vejo essas oportunidades, né, de aprender como muito bem-vindas para a nossa vida, como formas de crescimento, como formas da gente ampliar o nosso olhar, como forma da gente aprender coisas novas, da gente poder refletir sobre diversas questões. E não é à toa que eu sou professora há tanto tempo e que eu gosto tanto de ensinar, porque eu gosto muito de aprender. Então, eu vejo que nós, profissionais da educação, a gente precisa trazer junto de nós essa paixão por aprender. E é por isso que eu convido vocês para aproveitarem esse tempo de aprendizagem, para aproveitarem esse tempo de aprender. Nós temos nós temos aqui um canal que é o Fale Comigo, que é o Fale com a professora Alessandra, que seja pelo SIGA, seja pelo meu e-mail aqui, alessandralopes@ufp.edu.br, seja por meio da tutoria também, que vocês vão ter assim todo esse acesso dos tutores que vão estar ajudando, vão estar auxiliando vocês em relação à aula. Eu vou contar para vocês também, não sei se tem gente aqui que é da área da educação infantil, que gosta de práticas pedagógicas. Eu tenho um projeto chamado Multilab, que é uma rede de estudos da infância e práticas pedagógicas em prol da diversidade e inclusão. Quem tiver interesse em participar conosco, acompanhe nas redes sociais, temos lá Projeto Multilab, no Facebook, no Instagram, temos um e-mail também do nosso projeto, entra lá, que a gente possa estabelecer novas conexões, possamos pensar em práticas pedagógicas para a infância, para os nossos estudos.
Vocês vão ver também, já deixei disponível lá para vocês no Cigar, que eu tenho um site onde eu trago assim, algumas informações importantes sobre o ensino, pesquisa e extensão, sobre alguns projetos também que são desenvolvidos. Vamos nos conectar, né? Estamos em tempos de nos conectar. Então, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, podem me procurar lá, Alessandra Lopes Castellini, será um prazer trazer vocês conosco, a gente nos conectarmos nessa grande rede de educadores, de professores, para que a gente possa estar sempre aprendendo coisas novas, trocando informações, trocando experiências, afinal de contas, precisamos fortalecer essas redes de formação de profissionais, né? E com o coração todo agradecido por esse momento, por discutir essa temática com vocês. Quero finalizar a nossa aula e fico agora disponível para quem tiver alguma questão, para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser conversar um pouquinho mais. E espero que a gente possa se encontrar na próxima aula e que a gente possa discutir esses temas que são tão pertinentes para a nossa profissão e também para pensar na qualidade da educação, tá? Eu agradeço a cada um de vocês e fico à disposição da turma, pessoal. Olha só, o Renato disse que adorou a aula. Isso, Renato. Muito obrigada. Obrigada, Marcos. Obrigada, Ariane. Obrigada. Olha só, será muito bom trabalhar com vocês. Tá? Nos encontramos. Até a próxima aula. Uma boa noite, pessoal.